irmãos amados, estamos aqui num visual diferente hoje e hoje o nosso devocional vai ser também dividido em duas partes, né? Esse sabá, né? Nesse sábado, a série de estudos no sábado e no outro sábado. Então nós vamos começar hoje uma série de estudos em 1 Samuel e depois vamos estender, né? Para o próximo sábado. Então, começando aqui, no livro de 1 Samuel, ele divide épocas. A época dos juízes, da época dos profetas, aqui onde começa, né? O Samuel, ele é o primeiro dos profetas e o último dos juízes de Israel. Então ele se levanta aqui, né? Num período diferente, né? Que marca a história de Israel. Porque você precisa entender que os juízes se corromperam, né? No final do livro de Juízes você vê isso, que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E o sacerdócio se corrompe. Você vê isso logo no início do livro de 1 Samuel, onde, né, o sacerdote Eli, ele é complacente com os pecados, né, os extremos pecados de corrupção, né, de idolatria, de prostituição dos seus filhos Hofni e Finéias. Então você vê isso logo no começo do livro de 1 Samuel, nos primeiros capítulos. Óbvio que começa, né, contando a história da mãe de Samuel, de Ana, muito edificante, e depois entra na história, né, também de Samuel dos primeiros reis de Israel, que é Saul e Davi. Então nós vamos aqui fazer uma série de estudos baseado aqui no livro de 1 Samuel e depois de 2 Samuel, ok? Então nós vamos estar fazendo isso no sabás. Então começando aqui falando de, né, o que estava acontecendo aqui, né, politicamente, economicamente, né, na terra de Israel. Então aqui se transiciona de um período da história, né, como eu já disse, dos juízes e da corrupção que havia no sacerdócio, para o tempo onde Deus, né, o nosso Senhor, Yahweh Tsevaot, começa a levantar em Israel profetas. Não que não houvessem, mas os profetas eram chamados de juízes. Aqui é uma separação, né? Até porque começa a se mudar politicamente a história de Israel aqui. Então vamos lá. Então havia aqui um tempo de corrupção no sacerdócio também, não só nos juízes, mas os sacerdotes estavam corrompidos e Deus traz uma palavra, né, de juízo e de julgamento sobre a casa de Eli. Né? E tudo isso acontece. Né? Isso não é o foco da nossa palavra hoje, até porque eu quero entrar aqui numa parte tremenda. E quando Deus, né, traz essa palavra, né, através da vida de... Deus levanta ali um profeta. Na realidade, Deus traz essa palavra através da vida de Samuel. Na realidade, traz através da vida de um profeta que fala a Eli, né, no tempo ali ainda antes de Samuel, e também confirma através da vida de Samuel. Quando Deus aparece para Samuel ainda jovem, né, chamando ele, Samuel, Samuel, ele se levanta 3 vezes achando que é o próprio sacerdote Eli que estava chamando ele, mas não, era o próprio Deus que queria, né, falar com Samuel. E Deus então, né, depois da 3ª vez, ele fala, ó, quando chamar, fala assim, eis-me aqui, Senhor, né, sou todo ouvidos, né, traduzindo aqui para vocês. E então Deus fala para Samuel, depois de chamá-lo 3 vezes, exatamente a palavra profética que ia acontecer em Israel, a transição de um sacerdócio corrupto para um sacerdócio, né, purificado, que ele iria levantar novamente. Só que isso nos remota lá atrás, né, a passagem aos textos, né, da Torá, onde o Senhor promete, né, que iria levantar um novo sacerdócio. Eu não vou falar sobre isso hoje, né, que iria ser segundo o coração dele, que depois desse julgamento, vou estar falando sobre isso depois, Deus levanta um novo sacerdócio em Israel, que é segundo o coração do próprio Deus. E eu depois vou tratar sobre esse assunto. Não é sobre isso que eu quero tratar hoje. Mas, então, né, depois da palavra profética, passa-se alguns anos, começa-se uma guerra entre Israel e os filisteus. Só que Israel entra nessa guerra já com certeza da vitória, ok? E
só que eles vão e de repente morrem ali, né, alguns milhares de Israel, e eles ficam assustados. Poxa, né, Deus não está do nosso lado. Então eles pedem ajuda aos sacerdotes. E os filhos, Hofni e Finéias, sem direção nenhuma do Altíssimo, do nosso Deus, complacente ainda o próprio sacerdote Eli com o que estava acontecendo, com os filhos deles faziam, eles levam a arca, entende? Para o meio da guerra. E ao levarem a arca sem nenhuma direção de Deus para o meio da guerra, né, o povo jubila, né? Fala, nossa, e agora, né? Uma direção completamente humana, completamente sem direção nenhuma do próprio Deus, uma direção carnal, sem nada espiritual, sem direção nenhuma do próprio Senhor. Óbvio que aqui nós estamos falando sobre uma palavra de juízo que Deus já havia falado. Porém, nosso Deus é tardio em irar-se e complacente em misericórdia. Deus é misericordioso. A sua misericórdia é imensa, para não falar infinita. Deus tem uma misericórdia muito grande, muito maior do que qualquer misericórdia humana que você possa imaginar. E eles não apelaram para a misericórdia de Deus, mesmo recebendo essa palavra, não se arrependeram. Então a palavra de juízo se cumpre, do juízo de Deus se cumpre, segundo Samuel havia profetizado. E o que acontece é que os filhos de Israel vão, né, e com aquele júbilo, com a arca em mãos e tudo, o povo jubila, e os filisteus já falam, nossa, a arca está no meio do arraial, agora nós estamos perdidos, não tem hipótese para ninguém, ficaram amedrontados. Porém, quando começa a batalha, os filisteus derrotam os israelitas e cai naquele dia mais de 30.000 soldados. E abate-se um grande desânimo. Os dois filhos de Eli, cumprindo a profecia que eles dois iriam morrer num só dia, morrem. A arca da aliança é levada embora, os filisteus levam ela. A notícia chega a Eli. Eli se assusta porque o povo se abate o ânimo. E no susto que Eli teve, né? Ele cai, né? Quebra-se a sua cadeira, ele cai, quebra o pescoço e morre, segundo a profecia falava. E no mesmo momento, a esposa, né, de um dos filhos de Eli que estava grávida, já perto de dar à luz, recebe a notícia com o susto da morte do marido, né, e da morte do sogro. Ela começa o parto e, né, o seu bebê nasce e ela morre, e ela dá o nome a ele de Icabod, né? Foi-se a glória de Israel porque levaram a arca. Então toda essa profecia se cumpre assim rapidamente, né, aos olhos de todo Israel. E então é aí onde eu entro com o meu assunto, que é isso que eu quero tratar hoje. Quando vem situações de tribulação por conta de pecado, né, da humanidade, como tem vindo agora, e se cumpre palavras proféticas, Deus tem sempre seus profetas, os seus sacerdotes, novos sacerdotes e novos profetas segundo o coração dele, para levantar, como aconteceu aqui em Israel, e novos líderes, né, para guardar o povo de Deus. Então é também chegado, eu creio, eu estou falando isso também, dando esse estudo porque eu estou falando isso a nível mundial, ok? Apesar que esse mapa aqui é um mapa completamente, né, meio sem proporção certa, não é o nosso assunto de hoje. Mas o acaso é que acontece que nesse período dos profetas, né, que começa, né, uma escola de profetas por intermédio de Samuel, Deus começa a restaurar a nação que havia caído. Uma nação caiu e Deus começa uma restauração. Porém, a arca não vem de imediato. A arca, né, a restauração da glória completa de Israel, não é um estalo de dedos. Passa-se anos até que tudo se restaure ao seu devido lugar, ok? Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você que é o título desse vídeo que você veio aí na descrição, demorou chegar nesse momento. Deus não precisa que, né, ninguém o defenda, né? Não precisa. Deus precisa, né, que as pessoas que verdadeiramente se chamam pelo nome dele o amem, porque esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Que, né, aqueles que o sirvam o amem.
o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Abba, o Pai, procura, está lá em João 4, ok? E que temam o Senhor como princípio de sabedoria, como já disse o sábio Salomão. Porque o conhecer o Senhor, né, é o princípio da sabedoria. É o temor, porque o temor te leva a conhecer. E você o conhece mediante a meditação, né, nas Escrituras. A Torá, os profetas e a nova aliança, ok? Então é assim que Deus quer ou precisa ser adorado. É assim, é isso que Deus quer. Porque quando você o ama, a palavra amor é ahavá, ou seja, vem da raiz de servir sem querer algo em troca, ok? Quando você o ama, você também ama o seu próximo, porque uma coisa está ligada à outra. Não há como você desassociar isso. Quando você o adora em espírito e em verdade, você conhece a vontade de Deus. Porque só a esses, né, que verdadeiramente adoram em espírito, como diz, né, o nosso Messias lá no Evangelho de João capítulo 4, que conhece a vontade de Deus, porque são nascidos de novo. E só quem medita, né, na Torá, na Tanakh, nas Escrituras, né, nas Escrituras de uma forma, né, meditativa, não você lê isso aqui para cumprir uma meta, não é isso. É você verdadeiramente ter prazer na leitura, porque a leitura revela o propósito de Deus, o Messias, né, e o grande amor de Deus por nós, seus filhos, ok? Então é assim que Deus, vamos dizer assim, é assim que o nosso Abba, o nosso Pai, deseja, né, ser adorado e reverenciado, com essas maneiras que estão nas próprias Escrituras. Não precisamos ficar defendendo Deus, Deus não precisa de defesa. E eu vou te mostrar com esse texto, tanto que é interessante que Deus não precisa que o defenda. Deus, ele mesmo pode se defender só, não precisa de nós para defender. Por isso que a justificativa, ou a justificação, né? Nós ficarmos nos justificando, não, porque isso, porque aquilo. Não, você perde a oportunidade de Deus te justificar. Quando Deus é o seu juiz, você não precisa de outro juiz, porque Ele é o seu juiz. É Ele que te justifica, né? Que torna você justo pelo sangue do Messias, pela fé e pelas obras. Isso é um conjunto. Então, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, né, que a gente vai compartilhar agora, acontece algo, né, tremendo que nos ensina esse princípio. Né? Quando a arca é levada para os filisteus, né, eles colocam no templo de Dagon. E quando eles acordam no outro dia, né, Dagon está caído ao chão. Aí eles levantam a estátua novamente. Vão dormir. Aí no outro dia, quando eles acordam, a estátua está no chão novamente, mas com as cabeças e os braços decepados, né? E então eles tomam um susto, porque a arca está ali junto, né? E todo joelho tem que se dobrar na presença do nosso Criador. Inclusive os deuses estranhos e aqueles que servem esses deuses estranhos. O que acontece aqui, irmãos, é tremendo. Porque aí começa uma série de eventos nos príncipes filisteus, ou nas terras dos filisteus. Então eles começam a ter dois tipos de praga, né? Hemorroidas, né? Inclusive nas partes íntimas, cita o texto, e ratos, né? Que devoram as colheitas e que espalham doenças no meio deles. Então as duas pragas, né, ficam afligindo eles por meses, e eles reconhecem que essa praga, né, eles reúnem os filisteus e falam, essa praga vem por causa dessa arca, porque aonde ela vai, porque eles mudaram a arca de cidades, né, eram 5 cidades filisteias, por 5 príncipes, então eles vão tirando de uma cidade e colocando na outra, e aonde eles colocam, a praga começa, aí eles chegam à conclusão, essa praga é porque essa arca está aqui, né? Então o Deus de Israel tá fazendo alguma coisa aqui conosco, porque nós tiramos a arca do lugar onde ela deveria estar, ok? A arca tem que estar em determinado lugar. Então, eles, né, depois de 7 meses sofrendo ali com todas essas enfermidades, eles reúnem os anciãos, os príncipes, falam assim, vamos ter que dar jeito nisso. Morrendo gente de peste, de praga, e vamos ter que, né, devolver a arca ao lugar. Entende isso? E o que acontece, meus queridos? É que eles fazem ali um propósito, e é interessante que Deus confirma, mesmo vindo de pessoas, né, incrédulas, que não criam no Deus de Israel, que não proferiam fé nenhuma nele. Eles estabelecem um propósito ali, fala assim, ó, pega 2 vacas
que tem filhos, que tem crias, né? Que tem crias, né? Com bezerros que estão amamentando, e vamos colocar ela em um carro de boi, pôr a arca em cima, e nós vamos pôr, né, 5 ofertas, né, para o Deus de Israel, 5 tumores e 5 ratos que eles põem. E vamos fazer o seguinte: se essa arca for para o lado, né, lá do povo de Israel, né, ela é porque isso que está acontecendo verdadeiramente é o Deus de Israel que está gerando. Mas se ela voltar para os filhotes, ou seja, se ela voltar, porque era a natureza das vacas, entenda isso com clareza, a natureza das vacas, né, era procurar os suas crias, né, e em direção às crias, e não em direção oposta. Entende isso? Mas quando, né, a palavra de Deus diz que toda a criação aguarda a redenção, lá em Romanos, né, com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus, dos Benai Elohim, né, dos filhos do Altíssimo, isso aqui faz parte e é tremendo. Por quê? Porque essas vacas, elas abandonam a sua normalidade, vamos dizer assim, porque era normal elas irem, né, em busca das suas crias, e elas vão cumprir um propósito de Deus. E elas vão, e o texto é tão tremendo que o texto dá um detalhe aqui, elas vão mugindo e clamando, porque elas sabiam da dor que elas estavam passando, por conta que elas tiveram que abandonar suas crias. O animal, né, querendo ou não, a natureza, como diz o próprio livro de Romanos, ela geme com dores de parto. E essas vacas, literalmente, né, estavam aqui gemendo com dores de parto. E elas vão, né, e cumprem o propósito que o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot, determina a elas. E elas levam a arca, né, em direção ao povo de Israel. E eles reconhecem, então, que verdadeiramente aquilo quem estava fazendo era o próprio Deus. Repito aos irmãos, Deus não precisa que ninguém o defenda, ok? Nós não estamos aqui para defender a fé, ou não é esse tipo de defesa. Nós estamos aqui, a palavra de Deus, para guardar. A palavra guardar também, ela é traduzida como obedecer, ok? Mas não cegamente, como aqueles que não sabem o que estão fazendo, ou meramente por tradições, não. Mas a palavra de Deus diz que naqueles dias ele não escreveria mais, né, as leis em tábuas feitas por mãos humanas, ou pedras, ou em livros que seja, ou em smartphones, não, mas a palavra ia estar gravada, encravada, né, forjada dentro de cada um que se chama pelo nome do Criador, mediante o seu Filho, Yahushua HaMashiach, o nosso Messias. Amém? Porque o nome dele se dobrará todo o joelho. Por quê? Porque o nome do nosso Messias, Yahushua HaMashiach, ou Yeshua, como você queira chamar, eu gosto mais de Yahushua, é Yeshua, o nome dele tem o nome do Criador, Yahushua, quer dizer, nosso Deus, Yahweh, Salvador. A salvação vem dele. Entende o que eu estou dizendo? Ele não precisa que você o defenda. Repito e vou repetir as 3 coisas que eu falei no começo. Deus precisa que você o ame, acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. Deus precisa que você o adore em espírito e em verdade. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, porque é esses que o Pai procura. E terceiro, Deus precisa que você, né, o conheça pela meditação nas Escrituras. Porque quando você medita com amor, a revelação vem dentro da sua vida. A palavra ela não é mais algo ritualístico, mas é algo vivo. E você se torna pedras vivas na mão do Criador. Amém? Cheio de graça e de verdade, como foi o nosso Messias. Porque a lei, ela foi dada, e nós precisamos dela. Mas a graça, ela veio. É uma pessoa, ela veio revelando a Torá. Ela veio revelando a lei, cumprindo a lei e obedecendo os seus princípios. Nós precisamos mergulhar nessa graça, né, servindo ao nosso Deus, dessas 3 maneiras que eu disse para você. Amém, meus queridos? Sem mais delongas, eu agradeço por esse sabá. E nós vamos continuar, né, nesse livro de Samuel, falando, né, dessa história política de Israel, né, dessas questões de Israel. E aqui fica um princípio muito poderoso. Eu começo, né, com esse princípio aqui para nossas vidas. Amém? Shalom, Shabbat Shalom. Uma ótima semana para você.
Deus abençoe sua vida.